Olá, amigos do canal Asa. Meu nome é Peter Biondi, eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline Airport Management, falando para vocês diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, com comentário de algumas notícias da aviação da semana. Vamos começar com a notícia do CEO da Air India. O CEO da Air India declarou em um memorando, depois da publicação do relatório preliminar do acidente do Boeing 787 da Air India, que a investigação ainda está longe de uma conclusão. Ele declarou que o relatório causou muita especulação na mídia, algumas trazendo claridade, mas ao mesmo tempo trazendo muitas perguntas. E ele disse: o relatório não apontou nenhuma causa e nem fez nenhuma recomendação. Então, peço cuidado ao tirar qualquer conclusão prematura, pois a investigação ainda está longe de ser concluída. E ele também declarou que não foi detectado nenhum problema mecânico ou de manutenção e toda a manutenção requerida para a aeronave foi feita de acordo, colocando que a Air India fez o que ela precisava ter feito. Teve o título de uma matéria que ela fala assim: o relatório responde uma pergunta e levanta outras. Então, é exatamente o que aconteceu. O especialista em aviação Mark Martin ele alertou para a estrutura do relatório. Ele falou que o relatório não apresenta alguns detalhes e deixa margem para especulação. Ele até criticou um pouquinho a qualidade do relatório. Mas se você pensar, esse relatório preliminar ele fez o que para que ele foi criado, né? Só para vocês saberem, o relatório preliminar ele é requerido pelas normas da ICAO para ser apresentado dentro de 30 dias. É o ICAO anexo 13, você pode olhar. E pelo estatuto da ICAO, uma investigação deveria ser concluída em no máximo 12 meses. Caso isso não aconteça, é preciso apresentar o progresso das investigações. O relatório preliminar apenas apresenta fatos coletados na fase inicial da investigação e não aponta causas. Outras notícias relacionadas a esse caso durante essa semana foi uma notificação do FAA e da Boeing dizendo que os switchers de controle de combustíveis são seguros. Esses dois aqui, tá vendo? Vai ser o assunto da semana, são esses dois switchers aqui. Então, isso é muito importante você ter uma posição oficial. Se você opera o avião, você precisa saber uma informação oficial e tem essa informação da Boeing do FAA. Isso é muito importante até para seguradoras. É claro que uma seguradora quer ter alguma posição de alguém. Ó, a gente vai pagar se tiver um acidente, precisamos saber. Então foi feita essa afirmação oficial aí. Outra informação foi que um representante da Federação de Pilotos de Linha Aérea da Índia participará como observador nas investigações. Isso também é muito importante, ter uma pessoa representando os pilotos. E tem uma notícia do Wall Street Journal dizendo que os investigadores americanos ameaçaram até sair da investigação por causa da lentidão e falta de transparência dos investigadores indianos, né? Como eu já comentei uma vez, né? A Air India é uma empresa estatal e o órgão investigador é um órgão do governo, então sempre levanta alguma suspeita, né? Será que eles estão fazendo tudo com transparência? Então foram essas notícias da semana nesse assunto. Mas mais uma vez, o assunto dessa semana serão esses dois switchers aqui, bem aqui. E vamos ver o que vem aí pela frente. Tem muita informação na internet. Escolha bem quem você vai ouvir, as informações que você receber. Mas estamos nessa fase. Tem muita informação na internet. Eu assisti 2 horas e até cansei de tanta informação que tem. Mas então essas foram algumas notícias aí sobre esse caso da Air India nesta semana. Agora uma notícia da Embraer, né? As ações da Embraer apresentaram quedas depois que o presidente americano anunciou uma tarifa adicional de 50% sobre exportações brasileiras a partir de 1º de agosto. Um relatório de uma empresa de investimentos aponta para a forte presença da Embraer no mercado americano. Essa tarifa pode reduzir o lucro da Embraer em até 15%. E essa tarifa poderá causar quedas na demanda e até adiamento de entregas de aeronaves. A Embraer teria 181 aviões comerciais já encomendados para entregar a, a 6 empresas americanas. Atualmente a tarifa é de 10% e, pelo que a gente entendeu, esses 50% seriam adicionais a esses
10%. Uma coisa interessante, como que foi resolvido esse caso há muitos anos atrás, né? Havia muita briga, Airbus, Boeing, começou toda aquela discussão, quem dá dinheiro, quem não dá dinheiro, o governo ajuda, não ajuda. Mas em 1979, os Estados Unidos eles fizeram um acordo comercial com a União Europeia chamado Acordo de Comércio para Aeronaves Civis. E o acordo previa a eliminação de tarifas para aeronaves civis, motores, simuladores, peças e componentes. E em 1986 também foi feita uma ratificação no acordo para incluir crédito de exportação. Esses acordos foram muito importantes para desenvolver as empresas nos Estados Unidos e na Boeing. Então foi muito importante. Já houve muita briga de Boeing e Airbus sobre dinheiro de governo ajudando em exportação. Então isso acabou dando muito problema, teve que ser levado para o World Trade Organization, né, o WTO. Só para você ter uma ideia, né, o valor médio de um E-175 está por volta de 50 milhões de dólares. Com essa tarifa, poderia ir para 75 milhões. Um A220-100, que seria um concorrente, né, custa em média 81 milhões de dólares, né? E ele, a vantagem é que ele é feito nos Estados Unidos. E foi justamente isso que fez a Airbus produzir esse avião nos Estados Unidos, que foi o medo de tarifas, né? Então, por isso que eles produzem o avião aqui nos Estados Unidos. O Prater, né, e o Phenom, eles são montados aqui também nos Estados Unidos. Eles têm uma fábrica na Flórida, mas muitas partes do Prater vêm do Brasil. Então seria interessante ver como é que fica isso. Porque aqui nos Estados Unidos tem uma coisa interessante. Se você tem uma peça que vai ser usada num outro produto, não tem imposto nessa etapa. Só tem imposto no produto final. Então, por essa lógica, se uma peça vem do Brasil para entrar na montagem do Prater, então, teoricamente, não deveria ter tarifas, né? Mas vamos ver como é que fica aí, daí para frente. Inclusive, se tiver alguma opinião, gostaria de saber o que você está achando de toda essa história das tarifas, né? E agora uma interessante também ligada às tarifas, mas falando da Delta também, né? O CEO da Delta explicou na última reunião com investidores uma estratégia que estão usando para evitar tarifas. Eles estão retirando os motores de alguns A321neos novos que estão na linha de produção na Europa, mas que ainda não estão prontos. Uns estão esperando certificação dos assentos. E eles mandam esses motores para os Estados Unidos, em aviões que estariam parados lá, o motor está parado lá. Mas como esses motores são fabricados pela Pratt Whitney nos Estados Unidos, eles não pagam tarifas. Então, se eles só mandam um motor, não tem problema. E daí eles pegam aviões que estão aqui precisando de motor, já estão nos Estados Unidos, estão usando esses motores nos aviões. E a Delta tem sido muito criativa, né? E usando até soluções não convencionais. Isso é muito importante. E já falando da Delta, também saiu o resultado financeiro e no segundo trimestre de 2025 e até passando a previsão dos analistas. A receita foi de 16,6 bilhões de dólares, lucro de 2,13 bilhões de dólares, margem de lucro de 13%, né? Você pega tudo que você ganha, toda a receita e quanto disso é lucro, né? 13%, é um número muito bom. A receita com passageiros premium e através dos planos de fidelidade aumentaram em 5% e 8%. Ela é muito forte, a Delta, nas viagens corporativas, né? E apesar das mudanças do Trump e um certo pessimismo que isso fosse afetar o resultado aqui do verão americano, o resultado tem sido muito bom e eles estão muito otimistas para os próximos meses do verão americano aqui. Uma coisa que foi muito importante, esse acordo com a Latam, né, ajudou muito a Delta na América do Sul. Uma coisa interessante, né? A Delta tem 5.400 voos diários para 325 destinos em 52 países, né? E ela tem sido uma referência, né, de empresa que tem ganho dinheiro. Você vê as listas, empresas mais lucrativas. Muitas vezes a Delta é a primeira, talvez a segunda. Então já ela tem sido uma referência, empresa que ganha dinheiro. E o grande segredo é o passageiro premium. Vender passagem barato, você não paga as contas. A Delta tem aquele passageiro corporativo que viaja bastante, que compra produtos adicionais. E esse é o passageiro que realmente dá dinheiro para a empresa. Então, ela é muito forte nisso, né? Então, vamos ver aí o comportamento da Delta no resto do verão e das outras empresas americanas aí.
Agora, uma do Brasil, né, e que até tem a ver com alguns amigos que nós temos aí, a Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados discute as condições de trabalho dos profissionais civis de controle de tráfego aéreo. Fazem parte da discussão, entre outros, o secretário da Aviação Civil, o diretor da Nave Brasil, o Sindicato dos Aeronautas, representantes do Ministério do Trabalho e muitas outras pessoas. Alguns dos temas que serão discutidos é sobrecarga de trabalho, defasagem salarial, custos de plano de saúde, necessidade de cursos e carência de equipamentos. E só para vocês saberem, né, a Nave Brasil é onde esses profissionais civis estão alocados. Ela é uma empresa estatal formada em 2021. Ela tem mais de 1.600 empregados responsáveis por serviços de navegação aérea, consultoria, assessoramento e treinamento na área de navegação aérea. A empresa é custeada com recursos provenientes da arrecadação das tarifas de navegação aérea. Por outro lado, esse sistema tem mais de 4.000 controladores de tráfego aéreos militares e fazem parte do DCEA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Então, o Departamento de Controle de Tráfego Aéreo tem funcionários civis e tem funcionários militares. Então, esses funcionários civis estão reivindicando alguns direitos e está sendo ouvido pela Câmara de Deputados. Isso tem sido muito bom. Agora, uma interessante, né, que é um assunto que muita gente já comentou já, né, mas é a primeira turma recursal de justiça de Santa Catarina decidiu manter a condenação imposta em primeira instância por extravio temporário de malas para duas empresas aéreas. A indenização será de R$ 10.000 para cada passageiro afetado. O casal de viajantes teve suas malas entregues 11 dias após a chegada em outro país. E esse ponto que eu queria falar, né? Que, puxa, 11 dias para achar uma mala, né? Hoje, com tantos recursos, tem código de barras, computador, tanta coisa, levar 11 dias para conseguir localizar uma mala, né? Eu lembro quando eu comecei a escrever sobre aviação, um dos meus primeiros artigos foi sobre malas perdidas, dando recomendação para os passageiros, de cuidados para tomar com sua mala. E o artigo fez muito sucesso, né? E mala perdida é o pesadelo dos passageiros, principalmente você está voltando com aquele monte de compra, né? Mas eu acho uma das coisas mais sensacionais de inventaram na indústria da aviação foi a mala com rodinha, né? Todo mundo fala dos aviões, da tecnologia, mas só ter rodinha nas malas já ajudou muita gente a levar a mala e levar no avião, né? Então, uma coisa tão simples como alguém pensou, vamos colocar roda nas malas e o passageiro pode andar pelo aeroporto, né? Isso ajudou muito passageiros a levarem a mala com eles, não ter que despachar e provavelmente deve ter salvado muitas malas de serem perdidas, né? Ah, só para ter uma ideia, as malas perdidas custam mais de US$ 2 bilhões para empresas aéreas. E um artigo novo aí está falando sobre a Apple AirTags. Eu li alguns comentários, muita gente recomendando. É um sinalizador que você põe ali na sua mala e você consegue localizar onde está a sua mala. As airlines também têm o seu tracking system. O único problema é que às vezes a mala só é detectada um pouco antes de entrar no avião, porque eles escaneiam a mala antes de entrar no avião. E às vezes não dá para saber com certeza, há muito tempo de antecedência, se o sinal que está sendo recebendo, que você está tendo no seu aplicativo, ela é a verdade ou não, porque pode ter um delay às vezes, né? Então, esse é às vezes o que eles falam do sistema das empresas aéreas terem esse tracking system. Mas é um pesadelo. Não sei se você já teve mala que não chegou, deu algum problema na sua mala, mas ainda é um problema sério aí, mas diminuiu muito com as novas tecnologias, né? Mas, então, só essa coisa sobre esses sistemas de mala, né? E já entrando um pouquinho nessa parte de mala, né, os legisladores da Europa votaram para padronizar o tamanho de mala de mão permitida gratuitamente em voos dentro da União Europeia. As reformas vão permitir um limite mais generoso para os passageiros. A nova medida será de 40 por 30 por 20 centímetros. E o problema era que a falta de um padrão criava muita confusão para os passageiros, acarretando muitas vezes em gastos adicionais com bagagem. E foi engraçado que uma das coisas
que fez isso mudar foi alguém no social media que colocou um caso deles, que ele teve que tirar a rodinha das malas, e mesmo assim queriam cobrar deles. E você vê, a coisa foi tomando vulto e chegou nesse ponto de padronizarem, e várias empresas já disseram que estão seguindo e já estão mudando os padrões para que seja o mesmo procedimento em todas as empresas. Agora, o interessante da África, né? A Royal Air Maroc está em negociações para adquirir até 200 novas aeronaves e em três tamanhos diferentes. E para os aviões menores, a possibilidade é a família E2 da Embraer. E, ao mesmo tempo, a Royal Air Maroc está em conversações com a Boeing e Airbus, incluindo a aquisição de até 20 A220. Essa matéria veio de alguém do Brasil que escreveu. Nos lugares que eu li, alguém do Brasil escreveu e os órgãos internacionais repetiram. Eu não vi a matéria diretamente em algum órgão internacional. Mas uma coisa interessante é que atualmente a Royal Air Maroc ela tem uma frota de apenas 63 aeronaves, né? O que faz pensar como é que eles vão mudar para já 200 aeronaves? Que planos ambiciosos eles têm, né? Será que eles querem criar um super hub dentro da África? Mas uma coisa interessante sobre a aviação na África, né? A África tem uma crescente classe média e um rápido crescimento do turismo. Vários países já começaram a investir em infraestrutura e o mercado de aviação na África deve crescer 5% ao ano nos próximos anos. A Skytrax, ela fala das melhores airlines da África, ela aponta a Ethiopian, Air Mauritius, Rwanda Air, South African, Egypt Air, Royal Air Maroc, número 6, Kenya Airways e uma empresa chamada Fly Safe Air. Então, tem crescido muito a aviação na África e é uma boa opção do que construir estradas longas. A aviação seria um jeito mais rápido de criar essa comunicação dentro da Europa, né? E uma de agora há pouco, interessante, né? Que a Azul iniciará este mês testes de venda de comida a bordo, né? E a questão é saber se o preço será competitivo com o aeroporto. Eu já tive ocasião que eu falei, poxa, eu consigo comprar mais barato no aeroporto do que os preços que eles fazem. Olhei os da Spirit hoje, muito caro. Eu não gostei muito. Pelo que eles oferecem, o preço que eles pagam era muito caro. Eu consigo comer melhor no aeroporto, né? E um amigo meu, eu lembro que ele, quando a Azul começou a operar em Viracopos, ele falava que ele via pedaço de sanduíche no chão, as pessoas levavam sanduíche para não comprar comida no aeroporto, né? Então era muito interessante. Ele falou assim: nossa, você vê gente lá comendo, trazendo sanduíche de casa, né? Comendo no aeroporto. E então, isso é muito interessante. E o difícil, às vezes, de vender comida a bordo é administrar sobras e desperdícios, né? Tem lugares que você compra com antecedência, você entra no avião, já está lá encomendado, e tem o caso de administrar bem para você não pôr comida demais e não vende, você tem que jogar fora. Ou o tipo de comida que você põe, que tem uma certa durabilidade, você pode usar durante um dia todo, em dois, três voos, né? Então, essa é uma das coisas aí que tem que ser bem administrada. Então, o que que você pensa aí de que você compraria comida a bordo, você come no aeroporto, ou você leva o seu sanduíche, né? E eu levo um amendoinzinho, sempre tenho um amendoinzinho quando eu viajo aí. Eu levo sempre um sanduichinho, alguma coisinha pequena assim, na minha mala de mão, né? Que às vezes demoram para servir, né? Você senta ali, fica esperando ali, às vezes você quer comer alguma coisa, né? Mas então é essa aí, provavelmente vai ser a nova tendência aí de para nessa fase de recuperação da Azul, de começar a vender esse uh, produto adicional, né, que é comida dentro do avião. Mas tá bom, essas são as notícias da semana. Coloque seus comentários, assine o canal, recomende para os amigos. São mais de 600 episódios com voos no cockpit, investigação de acidentes, entrevistas, aeroportos, vídeos históricos, notícias e painéis de discussão. Muito obrigado.